Bom dia, pessoal. Estamos aqui na nossa aula de metodologia de projeto em design. Estamos na aula 14 da semana 8. E hoje a gente vai começar a falar, na realidade, né, sobre métodos e ferramentas em design, tá? É um assunto que requer um pouquinho mais de tempo, para a gente dedicar um pouquinho mais de tempo, né, na absorção desses conhecimentos, porque acaba tendo bastante coisa para a gente ver, né? E a gente vai conseguir conhecer várias formas, né, de lidar com etapas de projeto, de formas criativas, né, de formas diferentes, e de formas que nos trazem resultados que são interessantes, né, para o nosso projeto. Lembra que a gente sempre fala, né, aqui, que cada etapa que a gente passa, cada método que a gente aplica, cada ferramenta que a gente aplica ao longo do nosso processo projetual, a gente está interessado em alguma coisa, né? A gente não aplica à toa. A gente sempre aplica alguma coisa porque a gente quer aquele retorno em forma de análise de dados. E que esses dados, eles se transformam em requisitos projetuais, né? Que vai ser aquele ponto X ali no meio do projeto que vai nos direcionar para a geração da nossa solução, para o problema que foi identificado no início do projeto, né? Então, esses métodos e essas ferramentas, eles auxiliam nesse processo, onde a gente vai descobrir, né? Vai identificar, vai avaliar alguns elementos que vão ser importantes para a gente na hora de gerar a solução, certo? Então, o bom da gente conhecer uma grande quantidade de métodos e ferramentas claro que a gente não vai aplicar todos, né? Nem cabe em todo projeto aplicar tudo de todo canto. Mas quando a gente conhece, a gente sabe qual é o resultado que a gente vai chegar com a aplicação daquele método ou daquela ferramenta, isso fica mais fácil até para a gente se programar, a gente se planejar com relação ao projeto, né? Então, assim, a gente já sabe, por exemplo, que na etapa de análise, tem ferramentas X, Y e Z que vão me dar tais resultados, e esses resultados vão ser bem importantes para esse problema que eu estou resolvendo agora. E na etapa de geração, tem a ferramenta ABC, que também vai potencializar a minha criatividade e eu vou conseguir resolver alguns problemas para essa questão que eu estou tratando no meu projeto. Então, assim, lembrando, você não vai precisar usar tudo que está posto, né, por nenhum autor. Você sabe disso. Você vai ter a possibilidade de conhecer uma grande quantidade de ferramentas e métodos para saber, para ponderar como você vai usar e quando você vai usar no seu projeto. Isso é o interessante, tá? Então, vamos começar aqui falando, né, sobre essas técnicas, métodos e ferramentas de análise e geração em design, tá? Lembrando, né, que essas relações, né, entre as fases projetuais, lembra? Quando eu falo de fases projetuais, a gente consegue visualizar aquela EAP, lembra que eu mostrei na aula passada? Com as etapas, as macrofases, as microfases e os métodos e ferramentas. Então, todas essas fases que a gente tem ao longo do processo de design, né, elas têm relação entre si, né? Elas têm integração, né, de métodos, conhecimentos e teorias de disciplinas diversas. Então, a gente sabe, né, que nesse sentido, também outra coisa que a gente vem falando aqui, é que essas formas, muitas vezes, de lidar com as informações, elas são oriundas de outras áreas de conhecimento e que o design, ele adota, né, com maestria, na maioria das vezes, para resolver problemas de design, né? Então, é importante a gente saber também a origem desses métodos e ferramentas. E que o processo de design, né, ele não é apenas composto pelas fases do projeto, do processo projetual, ou seja, aquelas etapas que estão postas lá na EAP, por exemplo, mas pelas ações que se estabelecem entre elas. E isso vai configurar a organização desse processo.
Lembra quando a gente estava falando lá de EAP, né? Que a gente tinha as etapas, por exemplo, da fase de levantamento e análise de dados, depois a gente tinha aquele ponto, né? Que seria a definição de requisitos e parâmetros, e quando a gente estava na fase de geração, a gente já tinha uma relação de feedback, por exemplo, com os requisitos e parâmetros. E os requisitos e parâmetros, por sua vez, já tinham uma relação com as fases anteriores, porque foram essas fases anteriores que deram origem aos requisitos e parâmetros, né? Então, tudo que está ali tem relação, né? Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir resolver um problema com uma coisa assim, totalmente engessada, né? A gente sabe que todas as fases que estão ali postas, e as fases que estão ali postas foram programadas por nós, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né? E saber como é que aquilo vai se comportar ali naquele processo, para que a gente chegue no melhor resultado possível, certo? Então, se a gente considerar que dentro desse processo projetual tem uma sequência de passos, né, que tem, na grande maioria das vezes, como ponto de partida, né, a problemática que foi identificada, né, ou seja, a problematização, e que esse processo, né, ele vai desde essa problematização até a solução desse problema, né, que seria a solução do design, a gente entende que em cada um desses passos, né, que a gente trilha ao longo desse caminho, vai existir um conjunto de ações que são executadas por pessoas, né, e que essas pessoas, por sua vez, os designers, né, têm cada um suas características e pontos de vista específicos, né? De forma que, nesse processo, a gente consegue entender uma inter-relação, né, de múltiplas ideias, de informações e de opiniões nesse processo de intercâmbio aí, que é contínuo aí, durante o processo projetual. Então, a gente não tem só aquilo que está posto como forma de fazer. A gente também tem o outro lado, né? Que é quem está fazendo, que é muito importante também nesse processo. Por exemplo, a gente, às vezes, numa disciplina, a gente lança uma temática, né? E tem, por exemplo, 8 a 10 grupos de alunos que vão resolver aquele dado problema. Nunca sairão 10 soluções iguais, porque são pessoas diferentes pensando, né? Pode ser até que eles adotem o mesmo processo projetual em forma de metodologia, as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas, mas nunca vai sair a mesma coisa, né? Por quê? Porque tem uma troca aí, tem uma inter-relação e tem a forma de cada um enxergar como esse processo se dá, né? Então, a metodologia, ela vai ser sempre a soma de métodos, técnicas e ferramentas, mas tudo isso balizado pelo bom senso do designer e pela sua expertise, pelo seu repertório, pela sua forma de trabalhar. Então, a metodologia acaba sendo esse conjunto, né? Então, o designer, como eu coloquei aí no slide, né, ele vai trabalhar num nível plurimultidisciplinar, né, que vai integrar métodos e teorias de diversas disciplinas. E é um dos aspectos, gente, que vai tornar o processo projetual em design um dos mais ricos, né? Eu sempre digo que nós somos privilegiados por poder trabalhar de forma tão interdisciplinar, sabe? E a gente poder também interagir com toda e qualquer área do conhecimento, né? Então, nesse sentido, eu acho que nossa profissão é privilegiada. Então, por essa natureza, né, multidisciplinar do design, os métodos que são utilizados nesse percurso, né, como eu falei, geralmente eles vêm de origens diversas, né? E dependendo do problema que a gente está querendo resolver, isso vai abrir uma ampla gama de possibilidades para a gente dentro desse desenvolvimento de projeto, né? E esses métodos, técnicas e ferramentas, eles vão auxiliar, né, no processo de projetar. Os métodos, técnicas e ferramentas, eles também representam essas diversas ações que o designer, ele utiliza e que ele combina nesse processo, certo? Como está aqui, né, essas são citações do livro da Paz e Mim, certo? Que ela coloca que o método pressupõe sistemática de trabalho,
organização e rigor no desenvolvimento do processo, podendo representar os passos aplicados no processo de design, ou seja, o ato concreto de realização, o caminho para se chegar à solução. Ela também coloca que o método não é autônomo nem neutro com relação ao designer e ao produto a ser desenvolvido. Eles dependem das informações que são coletadas e, através da execução dele, vamos extrair informações analisadas importantes para a definição dos requisitos projetuais. Então, o que é que tem aí, gente? Tem aí, com palavras bonitas, né, bem estruturadas, aquela questão de que é importante a gente conhecer, né, tudo que a gente, nossas armas, né, para resolver esses problemas, para que a gente consiga organizar esse processo, né, que vai desde a problematização até a solução final, ou seja, a gente entender como é que vai se desenvolver esse processo, mesmo sabendo que ele pode vir a ser modelado, né? E que o método em si ele não trabalha sozinho. Que existe essa troca, né, contínua entre o método, né, entre o problema que está sendo resolvido e o designer, tá? E que tudo isso, toda essa relação, ela vai ser de extrema importância para chegada aos requisitos e parâmetros projetuais que vão conduzir a gente na geração de solução. Beleza? Então, a organização desse processo projetual, né, que ele é composto, né, daquelas várias coisas que a gente já viu, né, macrofase, microfase, método, ferramenta, passinhos que a gente vai percorrer para chegar do problema à solução, né, quando você organiza esse processo, né, quando você consegue colocar ele no papel, principalmente, no papel eu digo, pode ser no computador, viu, gente? Não é só no papel, não. Mas, quando você consegue visualizar isso, né, você tende a ampliar e clarificar o problema de design, né? Ao passo que você, além de clarificar essa questão, você vai conseguir também vislumbrar essa busca por soluções adequadas. E quando isso está bem organizado, vai também te estimular a pensar para além da primeira solução idealizada, né? Às vezes o que acontece, né? Você começa a projetar, muitas vezes você cai no erro, né? Eu já caí muitas vezes quando era estudante, né, gente? Não se engane não, que eu também já fui estudante e também fazia essas coisas. Muitas vezes a gente se apega muito à primeira solução que a gente gera, né? Principalmente quando a gente tem ali no nosso entorno, né, algumas coisas que vão levar a gente para determinada solução. E é importante sempre lembrar que a gente não deve se apegar demais a essa primeira solução, porque nem sempre ela vai ser a melhor. Pode ser que seja em algum momento, mas na maioria das vezes não. E que quando a gente organiza esse processo projetual, né, a gente consegue entender que a gente pode ir além, que a gente pode explorar melhor aquela solução, né, e com a aplicação dessas ferramentas, muitas vezes a gente consegue explorar melhor o nosso potencial criativo. Claro, como eu falei, né, tem o design, né, aí, né, nessa inter-relação com a metodologia. Então, nem sempre a mesma ferramenta que eu gosto de trabalhar vai ser a mesma ferramenta que você se sente bem em trabalhar. Por isso que é bom conhecer várias. Tem uma ferramenta que eu, particularmente, eu gosto muito na fase de geração de alternativa, que é o método 635. Ele meio que coloca você para trabalhar sob uma pressão de tempo. Para mim, funciona. Tem gente que não funciona assim, né? Então, vai de cada pessoa. E quando você organiza isso, né? E você consegue visualizar isso de forma mais clara, você consegue entender que, ó, eu posso ir além. Eu posso ir para além dessa minha primeira solução, porque eu sei que existe forma de eu trabalhar melhor, né? Outra vantagem desse processo, né, é que você consegue potencializar a exteriorização dos processos mentais, né, e transformá-los em informações que podem ser registradas e compartilhadas. Por quê? Muitas vezes a gente também, né, quando lida com o problema, a gente já começa, o nosso cérebro já começa a trabalhar e pensar em solução, né? E muitas vezes aquilo está super bem resolvido na nossa cabeça, a gente imagina uma coisa maravilhosa e quando vai colocar no papel,
já vê alguns problemas, né, que podem ser resolvidos. Então, nesse processo de exteriorização dos processos mentais, né, a gente consegue também trabalhar melhor essa ideia e, mais importante também, né, é compartilhar essas informações com a nossa equipe ou para quem a gente está projetando, certo? Então, quando a gente extrai da mente, né, as informações e consegue materializá-las em gráficos e diagramas, como a gente faz, por exemplo, na construção de uma EAP, ou, por exemplo, como a gente vai ver a seguir, né? A gente consegue transformar essas informações do levantamento e análise de dados em dados trabalhados que vão virar requisitos projetuais. A mente da gente, ela tende a ficar mais livre para se dedicar a esse pensamento intuitivo para a resolução do problema, né? Muita gente acaba, como é que eu posso dizer? Rotulando os métodos e ferramentas assim, de uma forma negativa. Ah, isso aí vai deixar tudo muito na caixinha, isso vai ficar muito preso, e não sei o quê. Só que não é isso. Os métodos de design, eles não são inimigos da criatividade, né? Você, muito pelo contrário, com o uso deles, você consegue produzir muito mais coisa, muito mais informações inovadoras, né? Porque muitas vezes elas estimulam o seu pensamento criativo. Claro, como eu falei, vai ter formas e formas de trabalhar, pessoas e pessoas, né? Pode ser que eu goste de uma coisa e você goste de trabalhar de outra, e isso não tem problema nenhum, tá? O importante é que você consiga usar as coisas que você conhecer ao seu favor e ao favor do projeto, tá? Então, essas, como eu falei, né? Esses métodos, técnicas e ferramentas de design, geralmente, eles são oriundos de diversas origens do conhecimento, né? E essas experiências, né, de outras áreas, muitas vezes, elas vão trazer para o design, né, resultados bem interessantes. A gente vai ver aqui, por exemplo, que tem ferramentas que são oriundas de áreas como publicidade, marketing, sistema produtivo, engenharia de produção, ergonomia, engenharia, psicologia, várias áreas, né? E que o design acaba utilizando, o design, eu falo o design em geral, né? O design e o designer, pessoa, acabam utilizando isso de uma forma muito bacana, sabe? Para a execução do projeto. Outra coisa interessante, né, para ser falada, que já que a gente está falando sobre processo de design, né, é sobre a classificação dos métodos de design, né, dentro de um processo projetual. Então, o Jones, aí, em 1978, ele classificou, né, os métodos criativos e os métodos racionais, né, onde ele fala que a criatividade está relacionada com o método da caixa preta e a racionalidade com o método da caixa transparente. E nessa divisão, né, os métodos tendem a exteriorizar o pensamento do design e, consequentemente, o processo de design. Eu acho que eu já até falei para vocês sobre esses métodos da caixa preta e da caixa transparente. Falei de uma forma bem, bem sucinta, mas só abrir um parênteses, né, para lembrar. Quando eu paguei essa disciplina, metodologia, ontem, no turno do tempo, o professor, ele deixava a gente, assim, ele ensinava como é que fazia, e dizia, olha, você pode usar o método racional ou o método criativo, ou seja, o método da caixa preta ou o método da caixa transparente. Aí a gente vai ver, né, que no método, de uma forma, eu vou explicar direitinho, mas de uma forma bem generalista, no método da caixa preta, é uma coisa meio obscura, assim, você faz, vai fazendo, você não, não detalha esse processo, sabe? E da caixa transparente, não, você já tem que deixar tudo mais claro, né, para que as outras pessoas possam ver como foi esse processo. Aí eu lembro que a gente ia fazendo, no começo, né? Não, vamos todo mundo fazer pela caixa transparente, que a gente vai fazer tudo, registro e tal.
Eu sei que quando era no final, estava todo mundo pela caixa preta, porque ninguém sabia mais o que tinha feito. Ô, Jesus! E isso acaba, para mim, né, complicando um pouco, porque às vezes registrar, às vezes não, né? Para mim sempre funciona mais registrar as coisas do que deixar dessa forma obscura aí. Mas vamos ver direitinho como é o método da caixa preta e da caixa transparente. Então, no método da caixa preta, né, como está colocado aí, ele vai considerar que todas as etapas do processo são passíveis de transformação e adaptação até que haja um resultado satisfatório. Esse modelo, né, da caixa preta, no princípio, ele parte que é um processo que tem as fases obscuras, que não são descritíveis, ou seja, as atividades desenvolvidas entre o recebimento da tarefa e a solução final são realizadas sem que se possa descrever de forma precisa e objetiva o passo a passo. Né? Então, é uma coisa aí, caixa preta. Você pode dentro da caixa preta, ninguém mais vê o que foi feito ali. Nos métodos desse tipo, né, onde você tem essa característica, é importante que você conheça e você controla, e você consiga controlar, né, pelo menos da sua forma, né, informações que entram e essas informações que saem, né, os inputs e os outputs. E a caixa preta, ela vai considerar que a solução, ou seja, o output, né, a informação que sai, está condicionada não somente pelas entradas de informação, mas por todo o conjunto, né, que forma ali a relação entre designer e projeto, ou seja, os aspectos culturais, experiências do designer, repertório desse designer, né, e aí, dentro desses métodos, né, dessa interação aí do designer com esses inputs, que são as informações que, vamos imaginar, a gente tem a caixa preta, né, e está entrando informação ali, vai sair uma solução. Então, está entrando informação sobre o problema, que vai ser trabalhado pelo design ali na relação dele com o problema e vai sair uma solução. Só que a gente não está vendo o que está acontecendo ali naquela caixa preta, né? Então, dentro desse processo aí, dentro da caixa preta, vai acontecer um misterioso salto criativo, né? Que produz ali na mente do designer. E essas respostas, né, de como foi que saiu aquela solução, não podem ser explicadas de forma lógica, né? E não tem uma explicação racional de por que eu pensei nessa solução mirabolante, né? Por isso, esse método da caixa preta é considerado criativo, né? Porque tem-se aí que foi a criatividade do design nesse processo aí que aconteceu na caixa preta, das informações que entraram, e isso tudo gerou a informação que saiu, ou seja, entrou o problema, saiu solução. Só que só o design de Deus sabe como foi que ele chegou ali, certo? E o método da caixa transparente, né, como está aí, são métodos que buscam, né, representar a atividade projetual como uma sucessão de tarefas, por meio das quais se pretende racionalizar as operações necessárias para a obtenção do resultado final, ou seja, o input, né, a informação entra na caixa transparente, a caixa, por ser transparente, a gente está vendo o que está acontecendo, né, e a gente vai passar por uma sucessão de etapas que vão gerar o output, que é a solução final, certo? O Jones, né, que foi quem classificou inicialmente dessa forma, né, ele destaca que as características dos métodos desse tipo são objetivos, variáveis e critérios que são estabelecidos com antecedência, com antecedência. A análise é completa, ou, pelo menos, é buscada antes de chegar à solução. É totalmente ilógica, oposta à experimental, e é estabelecida de antemão, o que geralmente funciona de uma forma sequencial. Ou seja, basicamente aquilo que a gente programa fazer, por exemplo, com um EAP, né? A gente coloca ali as fases e a gente vai tentar seguir por aquele caminho, né? Então, como acontece com todo o sistema representativo, né? Esses métodos, eles vão simplificar a realidade utilizando modelos mais ou menos abrangentes, né? E que vão considerar vários acontecimentos, né, inerentes à atividade projetual. Claro, também há riscos em utilizar uma ou outra forma de trabalhar, né, tanto da caixa preta como da caixa transparente. Mas também tem suas vantagens, tá? Porque
a gente consegue visualizar ali as etapas e fazer aquelas adaptações, né? Como a gente vem falando, a todo e qualquer tipo de projeto. Então, a escolha por esse método, por um desses métodos, né, vai depender muito de quem está trabalhando, né? E vai depender muito do problema que está sendo resolvido, né? E como se dá a interação entre o design e esse problema de design, né? Que está sendo resolvido naquele momento. Então, dependendo do tipo de problema a ser resolvido, né? E do estilo do pensamento desse designer, os métodos da caixa transparente podem auxiliar melhor, porque eles são mais objetivos e racionais, ajudando também, né, na exteriorização desse pensamento para a visualização do mesmo pela equipe. Então, assim, como eu estava falando, né, o método da caixa preta, ele acaba deixando você, assim, numa coisa meio obscura, né? Você não sabe como é que chegou-se àquela solução. E para você compartilhar essa informação, né, para você divulgar, por exemplo, como foi que você chegou ali, pode complicar, né? Então, particularmente, eu gosto mais de trabalhar de uma forma transparente, né, onde eu sei quais foram os passos que eu trilhei para chegar àquela solução, tá? Mas isso não impede que você também trabalhe com a caixa preta quando você quiser, em determinadas situações, certo? Eu achei importante mostrar isso aqui para vocês, né? São métodos que alguns autores falam, né? Foi inicialmente colocado aí pelo John, mas vários outros autores falaram sobre isso. O Boncípio, eu acho que fala, dentre outros. E é importante vocês conhecerem também as formas de trabalhar, né? Mas, como eu falei, o da caixa transparente, geralmente, ele traz para você uma maior segurança, né? Principalmente quando você está começando a trabalhar com design, sabe? Quando você já está mais experiente, né, na resolução de problemas, pode ser até que você se sinta confortável de trabalhar da forma da caixa preta, por exemplo, né? Que você vai receber o problema, você trabalha ali aquele problema, você gera a solução e você não sabe nem como é que você chegou àquilo. Mas, inicialmente, né, quando você está começando a trabalhar com design, eu acho importante que você consiga deixar claro, né, quais são as etapas e o que é que você está fazendo e por onde você está andando. Até porque isso vai diminuir o grau de incerteza que você vai ter durante esse processo. E, consequentemente, nesse início, né, vai impedir que você tenha aí uma maior quantidade de erros e, consequentemente, uma maior quantidade de retrabalho, certo? O Cipnuc e o Portinari, em 2006, né, eles mencionam que essas duas classes de métodos, né, racionais e criativos, ou seja, caixa transparente e caixa preta, eles não são excludentes, certo? Diversos estudos mostram que eles se alternam ao longo do projeto, e há etapas que podem ser plenamente explicitadas e justificadas, enquanto outras permanecem ainda obscuras, sujeitas ao processo considerado intuitivo. E que o design, né, é a síntese de três aspectos de pensamento: o insight, a intuição e a razão. E isso leva o designer a lidar com o pensamento e a ação conjugados e integrados. Ou seja, qualquer problema de design e, portanto, qualquer processo de design, ele pode e deve utilizar métodos diversos, né, que formem uma combinação de intuição e razão, certo? Só para clarificar aí para quem nunca ouviu esse termo, mas insight é aquela clareza súbita que dá na mente, né? Aquela iluminação, aquele estalo, aquela eureka, certo? Então, o que é colocado aí? Né? Que, às vezes, mesmo no processo da caixa transparente, a gente pode ter uma fasezinha ou outra que a gente não sabe explicar como é que a gente chegou ali, né? Que poderia ser classificado no método mais criativo. E que isso não é errado, tá? É importante deixar claro para vocês que, independente da forma que vocês trabalharem, o importante vai ser você, como profissional, chegar aos melhores resultados. Esse esquemazinho, ele é do livro da Ana Verônica Pazimino, certo? Eu fiz uma adaptação dele aqui, mas está mais ou menos como... tá adaptado do que ela colocou lá no livro, tá? Mas é mais para ilustrar aí
algumas coisas que são colocadas com relação à metodologia, método e as ferramentas, né, e processos de técnicas de design, tá? Então, aqui a gente tem, né, a metodologia como o todo, né, como a ciência ou o estudo dos métodos que são empregados no design, né, ou seja, como eu sempre digo, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu ligar o coisinho. O caminho a ser percorrido, né, ou seja, a metodologia é o todo. Os métodos são o conjunto de procedimentos que visam atingir um objetivo de projeto, ou seja, os passos que eu vou trilhar. E aqui, né, as ferramentas e técnicas seriam esses equipamentos que vão te ajudar na caminhada. Né? Se a gente imaginar, por exemplo, uma trilha que a gente vai fazer, a gente vai chegar do ponto X ao ponto Y. Né? Esse caminho que eu vou percorrer do ponto X ao ponto Y, ou seja, problema e solução, é a metodologia. Né? Só que para eu chegar desse ponto a esse, eu tenho uns passinhos, né? Que eu vou dar. Aí eu vou ter esses métodos, né? Que vão me ajudar a chegar de um ponto a outro. Só que durante esses passinhos, cada passinho que eu dou, eu, por exemplo, eu posso usar um tênis, né? Que ele me dê um maior conforto para eu caminhar. Então, esse tênis, né, seria um equipamento, seria uma ferramenta que eu posso usar nesses passos que vai me ajudar aí nesse processo. Eu posso ter, por exemplo, uma bicicleta, que vai me levar mais rápido de um ponto a outro, né? Então, essa bicicleta seria o equipamento, ou seja, método de técnica, entendeu? Só para fazer uma analogia mesmo, aí com essa questão. Então, os métodos utilizados, né, no design, eles são propostos, né, por vários autores, como a gente viu, né? Vocês estudaram aí alguns autores. Então, a gente tem o Loba, tem o Boncipe, tem o Bonfim, tem o Baxter, tem o Burder, tem vários, né? O livro do Baxter, ele não é um livro novo, né, como a gente bem sabe, ele foi lançado pela primeira vez em 1995, né, em 98 que ele foi traduzido para o português. A versão que eu tenho é a do ano 2000, que é esta aqui, bem velhinha, tá aqui do meu lado, vive aqui. E esse livro, assim, foi até um marco no ensino do design, porque ele passou a ser tipo uma bibliografia básica, né, para as disciplinas de projeto de produto, principalmente em metodologia no curso de design. Claro que a gente sabe que tem outros anteriores, mas como ele organizou essa parte dos métodos e ferramentas, acabou sendo bastante utilizado, né? E esse material, ele vem auxiliando, né, professores e alunos na explicação e aplicação de alguns métodos de design, né? Mas nesse livro especificamente, o autor ele tem uma visão mais estratégica, né, de design do mercado. Bastian, ele traz esse material todo, mas ele tem essa visão mais do mercado, né, mais estratégica. E, assim, mas isso não impede que os métodos que são apresentados por ele possam ser aplicados no ambiente, né, de design de produto, né, principalmente. E também de design de outras áreas, como design gráfico e tal, certo? Apesar de Baxter, né, trazer essa visão operacional na proposta dele, certo? E esses métodos, né, são formas que vão auxiliar a gente nessa caminhada, que vai desde a identificação do problema até a geração da solução final. E, aliado a isso, né, a gente tem as técnicas de projeto, né, que seriam aquelas ferramentas, aqueles equipamentos, né, que podem auxiliar a gente nessa solução de problema, além de poder estimular esse processo criativo, né, facilitando a visualização desses elementos de uma análise. Essas técnicas, elas buscam alcançar, né, um resultado nessa solução dos problemas de projeto por meio da prática ou processos, né, com a utilização desses instrumentos, vamos dizer assim. Só para reiterar, pode ter instrumento, pode, por exemplo, fazendo analogia lá com a caminhada, pode ser que tenha um tênis que fique super confortável para mim e não fique confortável para você. Então, se não fica confortável para mim, ou se naquele momento aquele tênis não é adequado, eu vou utilizá-lo? Não, né? Mas eu tenho conhecimento
que tem outros tênis que são bacanas para aquele momento. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada numa trilha que tem muita lama. Então, qual é o tênis adequado para a caminhada numa trilha com lama? É tênis X. Então, se eu gosto de tênis X e me sinto confortável usando ele, e ele vai me trazer um bom resultado, eu vou utilizá-lo. A mesma coisa com as ferramentas de design. Né? Você tem inúmeras, mas cabe a você, né, conhecê-las para conseguir modificar não, utilizá-las na execução dessas soluções de projeto, tá? Algumas técnicas, né, elas são consideradas como elementos, né, que vão favorecer aí a sua habilidade na solução de um problema, né? E já as ferramentas, né, elas vão se apoiar na realização dessas atividades de processo, né? Bonfim coloca que essas ferramentas, elas são instrumentos, né, que têm origem em diversas ciências, como a gente tem falado, né? E elas podem ser representadas através de várias formas, né? A gente vai ver que tem ferramenta que utiliza uma tabela, por exemplo, que utiliza uma matriz, que utiliza um sistema cartesiano, por exemplo. Então, são várias formas, né, de você trabalhar esses dados, né? Ou seja, você vai ter aí o input de informações que vai entrar, você vai usar aquela ferramenta e vai sair informações que vão ser transformadas aí, geralmente, né, em requisitos projetuais, certo? Essas ferramentas, elas são utilizadas no desenvolvimento do produto e pode ser considerada como um conjunto também de recomendações para estimular as ideias e analisar problemas, né, e estruturar as atividades de projeto. As ferramentas, então, elas podem ser consideradas, né, como métodos que você pode classificar, né, como elementos que você colocaria numa caixa transparente, por exemplo, porque ali você está explicando como é que você fez, né, e as ferramentas podem ser utilizadas nas várias fases do projeto, né? Dependendo do que você quer com cada uma delas, tá? Então, o processo de projeto, ele sempre tem aquele esqueminha, né? Você tem um problema, aí você vai tratar o problema e você vai chegar na solução, né? Para você percorrer por esse caminho, você, quando recebe o problema, né, você tem a etapa de planejamento. Lembra daquela EAP que eu mostrei, né? Você tem a etapa de planejamento, né, onde você vai levantar os dados. Aí você tem a fase de análise, quando você vai analisar esses dados. Aí você vai ter a parte de síntese, onde você vai definir requisitos e parâmetros. E você vai ter a parte mais de criatividade, que é quando você vai gerar essas soluções, né? Então, geralmente, você tem as fases básicas, né? Que é de planejamento, análise, síntese e criatividade, né? Claro que ações, né? Como outros autores, na parte de síntese, né? Ele coloca planejamento, técnicas de controle de tempo. Reparem como eu falei, né? Aqui a gente, na proposta de Baxter, por exemplo, a gente não tem oficialmente uma etapa de ferramentas, ou um conjunto de ferramentas que promovam aí a síntese. Mas tem algumas ferramentas que ele propõe para outras coisas que a gente utiliza para síntese de informações. Eu me lembro muito de uma ferramenta que eu uso bastante do Basta, que é a matriz de Pug, por exemplo, que eu utilizo ela sempre na fase de afunilamento aí de uma escolha de alternativa, né? Ela sempre funciona dessa forma. Na proposta inicial dele é colocada para outra coisa, mas por isso que é bom lembrar, né, a relação do designer com o problema. Eu, como designer, eu utilizo ela para outra finalidade para mim dar tudo certo, né? Então, a gente pode perceber com esse exemplo, né, que há pontos de convergência nessa divisão feita por cada autor na relação das fases projetuais de planejamento, né, com relação a essas macroetapas gerais, que seriam planejamento, análise, síntese e criatividade, né, e que elas representam também métodos diversos, né, e que, dependendo do método e do autor que propõe, eles vão apresentar características, né, que podem favorecer esse processo,
né? E que vale lembrar que cada autor vai nomear da sua forma e vocês vão ver por aí ferramentas, né? Por exemplo, ferramentas com nomes diferentes, mas que são a mesma coisa. E ferramentas com nomes iguais, que são coisas distintas. Tem uma ferramenta, por exemplo, que é proposta pelo Bakhtin, né, e por outros autores também, que eles denominam de MESCRAI. Né? MESCRAI é uma sigla, a sigla para modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte e inverta. Aí, por exemplo, a Pasmino já coloca com outra sigla. Ela chama de Scamper. É a mesma coisa. Só muda a ordem das letras e algumas coisas, né? Mas é a mesmíssima coisa, só que com nome diferente. E tem várias outras também, né? O Bakhtin coloca uma que é matriz de oportunidades. Aí, para outro autor, já é matriz de posicionamento, sabe? A mesma coisa, só que com nome diferente. Aí, o interessante é que vocês conheçam, né? A maior quantidade possível, né? De ferramentas para saber como lidar com também essas nomenclaturas, certo? E aí, a gente vai começar a falar sobre esses métodos e ferramentas, né, dentro do processo de design, começando pelo briefing, tá? Eu vou só mostrar como é que eu organizei aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Lembra daquelas macroetapas aqui que eu coloquei de planejamento, aqui, planejamento, análise, síntese e criatividade, né? Que essas seriam as macrofases do projeto. Do lado de cada ferramenta que eu vou explicar, eu coloquei um quadradinho aqui, ó, um retângulozinho, aqui no cantinho, indicando qual seria a fase que você poderia aplicar essa ferramenta, certo? Isso não impede, gente, que você aplique essa ferramenta em outra macroetapa dessa, tá? Você vai aplicar ela onde você achar que está interessante e que isso vai ser bom para o seu projeto, tá? Mas seria a macroetapa que você poderia aplicá-la de uma forma bacana, para você ter esse entendimento, certo? Então, começando, né, por uma das mais clássicas e uma das mais utilizadas no processo de design, né, que é o briefing, que é o que a gente já viu, né, briefing, que é um elemento que é uma etapa, né, que deve ser feita no início do projeto. Então, por isso que ela está configurada aqui como melhor aplicada na fase de planejamento, né? Por quê? Porque esse briefing, ele deve ser feito no início do projeto. E ele é uma carta de necessidades, como a gente já viu, tá? Que a gente vai só retomar um pouquinho, né? Então, o briefing, como a gente sabe, ele vai responder a perguntas, né? Como o que, por que, como, onde, para quê, para quem e quanto. Traduzindo isso numa linguagem de relatório de projeto, por exemplo, o que seria o objetivo, o porquê seria a justificativa, o como seria a metodologia, né? Para quem seria nosso público-alvo e quanto seria a questão de orçamento, né? Então, o briefing, essa ferramenta que a gente já viu, né? Vamos só retomar aqui, mas que ela deve ser feita na etapa de planejamento, né? Ou seja, nas fases iniciais do projeto. Como a gente já sabe, né? Não existe uma receita de bolo para fazer um briefing, gente, ele deve ser feito de acordo com cada problema a ser resolvido, tá? E ele deve ter esses ingredientes, né? Ou seja, essas informações de boa qualidade que vão compor aí esse documento, né? Essa carta de necessidades que deve ser feita no início do projeto. O briefing, né? Ele deve conter o processo de elaboração e essas informações significativas para todas as pessoas envolvidas aí no processo de design, certo? Aqui eu vou passar mais rápido, porque até a gente viu aí rapidamente, não, a gente viu rapidamente, não, a gente viu numa aula e agora a gente viu rapidamente como é que se dá o processo do briefing, tá? Mas lembre que ele é bem mais detalhado e tem vários outros elementos que a gente pode ver, certo? Sobre gráfico de Gantt, outro elemento, ou outra ferramenta que a gente vai ver com maior detalhamento, a gente vai ter uma aula só para isso, né?
que esse gráfico de Gantt, ele está ligado aí ao nosso cronograma de projeto, certo? É uma forma da gente fazer esse cronograma de projeto. E com esse gráfico, o cronograma de Gantt, né, a gente vai ter aí essa organização do processo projetual dividido aí em etapas, né? E a gente vai conseguir enxergar num período de tempo, né? Como é que a gente vai, como e quando, né? A gente vai executar cada tarefa, certo? Também é feito na fase de planejamento, tá? No início do projeto, porque assim, o cronograma não adianta muita coisa você fazer ele, por exemplo, no final do projeto, né? Você tem que fazer ele no começo. Mas nessa fase de planejamento, você deve programar a sua questão temporal, né? Porque geralmente o tempo é o seu recurso mais escasso, né? Fora o dinheiro, o tempo seria o seu recurso mais escasso. E que com isso você tem uma maior possibilidade de acerto, né? Porque você vai saber o que você tem que fazer, por quanto tempo você tem para fazer cada coisa, né? E como você vai proceder em cada uma dessas etapas, certo? A gente vai ter uma aula só para fazer esse cronograma, certo? Porque é bem importante que vocês aprendam a fazer cronograma para projetos de design, certo? Nesse sentido, é importante salientar que o designer, como profissional, ele deve ter esse hábito, né, de estabelecer e respeitar os prazos, né, mostrando os tempos, né, que ele vai ter para cada atividade, né, então, montar esse cronograma vai ser essencial para todos os projetos, tá? Até aqui tá tranquilo? Lembrando que a gente vai ter uma aula só para isso, só para montar cronograma, certo? Uma aula, não, a gente vai ter uma semana dedicada a isso, porque a gente vai ter a aula num dia, e no outra aula, por exemplo, a gente vai ter aula na quarta. Na sexta, eu vou abrir aqui um Jamboard, e a gente vai juntos simular como faríamos um cronograma, porque essa parte é bem importante para o projeto e deve ser feita na parte inicial, ou seja, na fase de planejamento de projeto, certo? Com relação a cronograma de Gantt, né, se vocês colocarem aí no Google, vocês vão ver que pode ser chamado de cronograma de Gantt, de diagrama de Gantt, de matriz de Gantt, tem um monte de nome. Mas coloca aí Gantt, G-A-N-T-T, que vocês vão encontrar, certo? E é uma forma de organização do cronograma, mas que a gente vai ter essa aula, né, só para isso, justamente, porque é uma das fases mais importantes aí do projeto, certo? Junto com o briefing aí, que a gente teve uma aula só para isso, né? A gente vai ter também uma aula só para EAP, só para montagem de EAP, e também uma só para cronograma, porque são etapas, principalmente da fase de planejamento, que são super importantes, tá? Até aqui, gente, apesar de todo o caos que está na aula de hoje, tá tranquilo com relação a conteúdo? Sim. Certo. Vocês estão até o momento, vocês estão com alguma dúvida? Não. Não. Certeza? Eu tenho uma dúvida, mas não é da aula, não. Eu vou mandar lá no fórum. Tá bom. Fora. Ok. Então, o gráfico, voltando, tá, gente? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir falando, tá? Podem, eu às vezes fico na outra janela, aí não estou vendo o chat, mas depois eu volto aqui e vejo. Ou se vocês quiserem falar também, pode falar, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um gráfico de Gantt, né, o cronograma de Gantt, que é um gráfico de barras, né, que no eixo horizontal são mostradas as datas iniciais e finais das atividades, né, e no eixo vertical a gente tem aí a listagem das atividades de projeto, tá? Uma coisa que eu particularmente acho mais fácil de fazer para construir esse cronograma primeiro fazer a EAP, ou seja, primeiro estruturar quais são as etapas de projeto
que eu vou percorrer e depois montar meu cronograma. Por quê? Eu, com as etapas de projeto já definidas, eu consigo ter em mente o que é que eu vou fazer e saber planejar qual é o tempo específico que eu vou ter para cada uma dessas etapas. Então, se eu fizer o contrário, pode ser que eu tenha um retrabalho aí, né? Então, eu sempre prefiro fazer dessa forma, né? Fazer a EAP, ou pelo menos ter em mente quais são as minhas etapas, ó, porque aqui no eixo vertical, ó, eu tenho listado todas as minhas etapas de projeto, tá vendo? Então, por exemplo, eu tenho as macroetapas, né? Que seria, nesse exemplo aqui, que foi um projeto que a gente fez em parceria com a UFRN. Eu tinha acabado de vir de lá, da UFRN, e aí eu fiz uma parceria com um amigo meu, que é professor de design de produto também, professor Cristiano, e a gente acabou juntando as turmas, né, daqui de Maceió e com as turmas de Natal, que era praticamente a mesma disciplina, e a gente fez esse projeto juntos, né? Então, o cronograma era fundamental para que a gente conseguisse casar, né, essas duas turmas, de Natal e do Rio Grande do Sul, e de Alagoas, né? Então, a gente colocou aqui as macroetapas, né, que seria a macroetapa 1, o mapa verde Natal, né, seguido da etapa do projeto, da etapa de pesquisa, etapa de criação e etapa de acabamento, e, por fim, a etapa de apresentação. E cada uma dessas etapas, ó, vejam que eu tenho subetapas, né, não menos importantes. E que aqui, ó, eu tenho os tempos, os meses, as semanas que eu vou utilizar para cada uma delas, tá vendo? E ainda eu tenho etapas que eu tenho relação, ó, entre elas, tá vendo? Então, por exemplo, a etapa de pesquisa de ecodesign, que são a tabela de indicadores de materiais, ela tem uma relação aqui com a minha etapa de acabamento, que seria a seleção e detalhamento, com base nessa tabela que foi feita aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui nesse mapa, nesse gráfico, eu já indico aqui, ó. Aí, essa etapa aqui, ó, por exemplo, a tabela de indicadores de materiais, já tem aqui relação com essa etapa de avaliação aqui, ó. Então, vejam que uma acaba dependendo da outra, e aqui eu tenho algumas indicações de coisas que vão acontecer durante esse processo, tá? Aí aqui, por exemplo, foi um projeto que aconteceu de fevereiro a junho, e para cada uma dessas macroetapas, ó, eu tenho o período em semanas. Aqui foi colocado o primeiro dia da semana, né? Tem gente que trabalha aqui foi colocado em semanas, tem gente que gosta de trabalhar por dia, né? E assim vai de cada um, né? Mas aqui, ó, eu tenho o início da semana, né? Por exemplo, o mês de fevereiro eu tenho 4 semanas aqui. Então, quer dizer que esse processo dessa macroetapa aqui que está em verde, ele vai começar aqui no final da segunda semana e vai até o final da segunda semana do mês seguinte. Então, eu tenho aqui um período de 4 semanas que eu vou trabalhar nessa macrofase aqui. Eu estava falando, a gente tem um período que a gente classifica aqui, ó, nos meses, né, por exemplo, semanas, e aí ele subdividiu o tempo que ele vai colocar para cada uma dessas tarefas, ó. Aí a separação por cor, eu achei que ficou bem interessante, porque fica mais fácil eu enxergar o que é que eu estou fazendo aqui, né, com relação ao tempo de cada uma dessas fases. Tá vendo? Então, cada macrofazinha ele colocou como uma corzinha diferente e foi indicando o que é que foi sendo feito em cada uma delas, certo? Eu até coloquei aqui que a gente vai se aprofundar nessa ferramenta, uma aula específica, tá? Mas é importante vocês já irem conhecendo como é que se dá esse processo, certo? Vocês conseguiram entender como é que configura aqui o cronograma de Gantt? Sim, não, dúvidas? Sim. Tranquilo, né? Lembrando que a gente vai ter um espaço só para resolver cronograma, certo? Vamos lá. Certo. Eu vou dar mais essa ferramenta aqui, tá? E aí a gente encerra por hoje. E aí continua na próxima aula a questão das ferramentas, tá certo?
para não ficar tão... Ou já está atrapalhado em meio, para não terminar de atrapalhar aqui, tá certo? Então, bora lá. Essa ferramenta aqui dos 5 porquês, ela está no livro do Baxter. Ela é ideal para ser utilizada também na fase de análise, certo? E é uma ferramenta, né, que vai lhe auxiliar na descoberta da raiz do problema, tá? Essa análise do problema, né, ela vai lhe auxiliar na definição dessas causas básicas do problema, né, de forma que você pega o seu problema inicial e você vai submeter ele a uma série de porquês. E assim você vai conseguir identificar a verdadeira razão, né, por trás aí do seu projeto. Parece muito... Vocês convivem com criança de até assim, uns 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos. Não sei se vocês convivem, mas geralmente nessa idade a criança fica perguntando muito por quê, né? Por que tal coisa? Mas por quê? Por causa disso. Mas por quê? Por causa daquilo. E chega num momento que você não consegue mais responder, né? Porque você chegou ali na raiz da questão e você não tem mais para onde correr. Essa ferramenta é do mesmo jeito. É uma criança de 5, 6 anos, mas dentro de um contexto de um projeto, que você vai submeter aí o seu problema, né, a uma série de porquês, para que você consiga identificar, né, a real necessidade por trás além do seu projeto, certo? Como eu falei, é uma ferramenta que deve ser utilizada aí na fase de análise, né? E esse processo, né, ele tem início com a formulação do problema. Para você aplicar essa ferramenta, você tem que ter o problema formulado, né? E você vai se perguntar nesse processo por que é que você quer resolver esse problema, certo? Deixa eu passar aqui. Então, um exemplo, esse exemplo aí é do livro do Baxter, tá? Foi colocado aí. A gente pode considerar uma empresa, né, que está pensando em melhorar um produto que ela já tem, ou seja, um produto existente. Então, ela tem em mente, né, que ela vai fazer essa melhoria do produto, mas ela quer confirmar se esse é o melhor caminho, né? O melhor caminho a seguir. Será que é melhor fazer um novo produto ou é melhor eu fazer uma melhoria no produto existente, ou seja, um redesign, né? Então, o primeiro nível de análise do problema, ele vai revelar nesse exemplo que a empresa ela quer alcançar um concorrente que ele identificou que lançou um produto melhor do que ela. Então, nesse exemplo aqui, né, eu tenho como questão inicial, né, eu vou melhorar o produto que eu já tenho. Aí eu vou sair perguntando, né, por quê, e para cada porquê que eu pergunto, eu gero uma alternativa já. E aí, assim, eu vou chegar a várias questões que vão estar aí no entorno do meu problema, bem como chegar à raiz do meu problema, né. Então, essa ferramenta dos 5 porquês, né, ela vai fazer isso, vai possibilitar que você chegue aí à raiz do problema. Então, aqui, ele começa, né, com o pensamento de melhorar um produto existente, ou seja, fazer um redesign do produto, e aí ele se pergunta por quê. Aí, não, porque eu estou querendo melhorar meu produto, porque meu concorrente lançou um e eu quero alcançar ele. Aí, qual seria a alternativa para eu alcançar o meu concorrente? Bom, seria desenvolver um novo produto, seria uma alternativa. Além de melhorar um produto existente, ou seja, ao invés de melhorar um produto existente, eu desenvolveria um novo produto, e assim eu conseguiria alcançar meu concorrente. Mas por que eu quero alcançar meu concorrente? Bom, porque eu não quero perder a minha fatia de mercado, né? Se eu não alcançar meu concorrente, ele vai, de repente, pegar o mercado que me pertence. E aí, como é que eu posso evitar essa perda de participação no mercado? Bom, eu posso expandir para um novo mercado, né? Eu posso não ficar só naquele que eu estou, mas tentar alcançar outros. Isso seria uma alternativa para eu não perder mercado, tá? Mas por que eu não quero perder minha participação no mercado? Não, porque eu não quero perder faturamento, né? Então, se eu perco o mercado, eu perco faturamento. E qual seria a alternativa que eu poderia utilizar para prevenir essa queda do faturamento? Eu poderia, além de desenvolver um novo produto, expandir para um novo mercado, aumentar minha propaganda.
Tá, mas por que que eu quero prevenir minha queda de faturamento? Não, porque eu preciso, né, sustentar minha margem de lucro na empresa. Qual seria uma outra alternativa, além de desenvolver um novo produto, para eu reduzir essa margem de lucro? Eu poderia reduzir custos indiretos. Então, aqui eu apliquei uma série de porquês em por que melhorar o produto existente e, ao mesmo tempo, eu tenho uma série de alternativas, né, para cada um desses problemas, desses subproblemas que foram identificados, certo? Nesse caso aqui, ó, ele chegou na raiz do problema, né? Que ele, além do pensamento inicial dele, que ele teria de melhorar o produto existente, ele chegou a uma série de outras alternativas que não seriam só melhorar o produto existente. Ele chegou a alternativas de projeto que estão ligadas a desenvolvimento de novo produto, expansão do mercado, aumento da propaganda e redução de custos. E ele fazendo tudo isso aqui, que ele chegou com a aplicação dos porquês, ele pode chegar ao que ele quer, que é ter lucro, certo? Vocês conseguiram entender essa ferramenta dos 5 porquês? Certo. Ela é simples de ser aplicada. Você fazendo dessa forma como está organizada aí no slide, colocando dessa forma aí, você consegue visualizar claramente, né, a raiz do problema e várias alternativas que você pode ir chegando para esses subproblemas que foram identificados. Certo? Eu vou colocar, Camila. Vou colocar ainda, certo? Aí eu vou colocar o slide logo todo, tá? Ele é bem grande, mas eu já vou colocar todo, e aí a gente vai vendo nas aulas. Certo? Eu vou colocar lá no Moodle, tá bom? Acho que hoje é à noite, ou amanhã no máximo, quando acabar essa home loucura, eu coloco lá no Moodle, tá? Beleza? Gente, dúvidas até aqui? Com relação ao conteúdo que a gente viu até agora? Não, tranquilo, professora. Tranquilo, né? Apesar da loucura, acho que deu para entender, né? Algumas partes. Pronto, então, gente, eu vou encerrar por aqui para tentar voltar ali para o escritório, para a próxima aula, para ver se é um pouquinho menos conturbada, certo? E a gente continua essa aula sobre ferramentas na quarta-feira, certo? Provavelmente ela vai até a sexta-feira da semana que vem, mas é importante que vocês levem as dúvidas, tá? À medida que eu for dando as ferramentas, é importante que vocês já vão registrando aí, ou já tirando as dúvidas, certo? Mas lembrando que provavelmente vai ter um momento só para tirar dúvidas com relação às ferramentas, certo? Outra coisa para lembrar, num projeto, vocês não vão aplicar tudo. Tudo que a gente vai ver aqui, num único projeto, você não vai conseguir aplicar. Mas, como eu falei, é importante que vocês conheçam, tá? Que vocês conheçam essas ferramentas para saber, no seu modo de trabalho, como é que vai ficar melhor para você resolver aquele problema com determinadas ferramentas. Então, quanto mais você conhece, mais armas você vai ter aí para solucionar esse problema, mais formas de solucionar esse problema você vai ter. E lembrando que os métodos e ferramentas, eles não são inimigos da criatividade, né? Eles não estão ali para lhe engessar, eles estão ali para dar uns choquezinhos aí, muitas vezes na sua criatividade, na sua clarificação aí dos dados, né? Para que você consiga tratá-los da melhor forma. Beleza? Ok, gente. Então eu vou. Todo mundo assinou a lista de chamada aqui no chat. Assinou? Sim, eu Beleza. assinei. Eu também. Então, quem não assinou, assine, tá? A gente fica por aqui hoje e na quarta-feira a gente dá continuidade a esse assunto. Beleza? Eu vou colocar o slide lá no Moodle. Quem quiser já vai dando uma olhadinha. Tendo dúvidas, coloca lá no fórum ou manda mensagem, tá? E aí, quarta-feira, continuamos com métodos, ferramentas e técnicas de design.